Amém. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder estar compartilhando, né, aquilo que nós tivemos experimentando durante o tempo que nós estávamos lá. Os irmãos sabem, o pastor Maurício, tudo começou com o pastor Maurício aqui, a última vez que o pastor Maurício esteve aqui na igreja, e aí, juntamente com o pastor, o conselho, nós nos colocamos à disposição para que nós estivéssemos indo lá para poder fazer essa viagem. Eu bolei algumas coisas aqui, mas os irmãos, se tiverem perguntas, os irmãos podem fazer. Eu vou tentar fazer, né, do modo mais rápido possível, para poder estar transmitindo tudo aquilo que eu vi lá no campo e o que aquilo vai ter a ver com a gente aqui, né, a gente como igreja de Tampa. Tá bom? Eu queria começar com um texto que foi um texto muito presente, né, na minha cabeça enquanto eu estive lá, em que, quando Abraão é chamado, ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto missional de uma igreja, ele não começa com Jesus, ele começa com Deus, lá com Adão. Então, é muito importante que você saia daqui hoje sabendo, né, pegando um gancho do que o pastor já falou, e eu não quero ficar aqui pregando, mas você saia daqui sabendo que existe uma missão que você, irmão, precisa desempenhar. Você precisa fazer, seja na sua casa, na sua família, como sacerdote do seu lar, como aquela pessoa que está trabalhando. Você precisa sair daqui hoje, diante de tudo que a gente ouviu hoje na mensagem e daquilo que eu vou passar aqui, sabendo que nós, como crentes, temos um caráter, né? Isso faz parte do nosso chamado, como testemunhas que somos, né? Nem todo mundo vai ser pastor, mas todos nós somos testemunhas. E todos temos a capacidade de testemunhar. A nossa viagem, ela teve dois momentos. O primeiro momento foi um momento muito breve, onde a gente passou por Istambul. Então, Istambul ficou no meio da viagem, né? Então, foram 11 horas de viagem de Miami até Istambul, na Turquia. E da Turquia, depois, a gente teve mais 8 horas de viagem para poder chegar no Nepal. O Nepal é bem longe, gente, é o outro lado do mundo. Então, aí em Istambul, aí eu só fiz essa foto, né? Essa foto é a foto da Hagia Sofia. Para quem não sabe, né? Istambul foi a antiga Constantinopla. Então, oficialmente, né, o Império Romano já estava em decaída. E aí, quando o Império Romano perde o poder político, na história a gente chama isso do Império Bizantino. Mas, na verdade, é os romanos perdendo força mesmo, eles já estavam enfraquecidos, né? Constantino ele muda a capital de Roma para Constantinopla, onde é a Turquia. Então, hoje, existe uma mesquita muito grande lá, conhecida como a Hagia Sofia. Dentro da mesquita, quando você entra, você vê a imagem, né, de Jesus, está lá, a cruz, a Sagrada Família. Existem ainda alguns símbolos que foram preservados, que são dessa época, né, enfim, é um lugar bastante histórico. 1450 e alguma coisa, os otomanos eles conquistam a Constantinopla, e ali passa a ser, então, a sede do Império Otomano. Então, esse é o contexto. A grande maioria é islâmica. Grande maioria. É um povo islâmico, né? Pode passar para a próxima, Ruvier. Esse daí foi esse momento, né? Em pé ali está a família pastoral, né? O pastor Samuel está ali, a mãe dele estava lá, a tia dele e as duas irmãs. Bem como o Enos está ali na frente também. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos numa igreja iraniana. Então, uma igreja iraniana lá na Turquia. É importante ressaltar aqui algumas coisas, que é uma igreja literalmente underground. Essa igreja ela é tão underground que, para eu encontrar essa igreja, foi bem difícil. E ela é literalmente subterrânea mesmo. O que a gente estava fazendo ali? Nós estávamos cultuando ao nosso Senhor. Inclusive, depois eu vou passar um pequeno trecho aí para vocês verem. Está aí o pastor pregando, né? O pastor Samuel pregando. Se a polícia chega ali, vai todo mundo preso. Vai todo mundo preso, inclusive nós. Então, só para vocês entenderem o tamanho que é a perseguição. Não é como fazer o convite, né, no Instagram, gente, vem para o culto. Não, lá as coisas têm que ser muito bem
informadas, né? A informação ela tem que viajar de uma forma muito segura, porque em qualquer momento desse podem ser presos. Essa foto, especialmente, a bandeira que está ali atrás é a bandeira do Irã, mas não é a bandeira atual do Irã. É a bandeira nova, que, na verdade, é a bandeira antiga, né, que foi tomada ali depois da década de 70, que, né, o pessoal conhece a história aí, sabe. Eles querem, então, a libertação do povo iraniano, e é para isso que a igreja estava orando, e a restauração da antiga bandeira. Então, assim, foi um culto, meus irmãos, muito carregado de muito amor à pátria. Aquele pessoal que estava na Turquia, entre eles havia pelo menos um casal de refugiados que a gente conhecia. A Turquia, para quem não sabe, né, Irã faz fronteira do lado oeste da Turquia. Então, eles fazem fronteira, né? Mas o tráfego para ir e para voltar é uma coisa muito difícil. Essa viagem ela trouxe para mim uma noção que eu não tinha, que a gente acha, né, que a gente ter status legal nos Estados Unidos é o lugar mais difícil do mundo. Não é. Tanto na Turquia, para os iranianos, quanto no Nepal, eu vou estar falando isso depois, é muito difícil de manter um visto e é muito difícil de você estar nesses lugares onde, principalmente, o evangelho ele é perseguido. Tá? Então, essas pessoas que estão ali, aqueles irmãos, o culto ele foi todo do inglês, o pastor Samuel pregando, para o iraniano. Né? Uma coisa que aconteceu lá, e que eu achei uma curiosidade muito grande, é que essa foto aí que vai estar à esquerda dos irmãos, você vê duas pessoas, né, que estão se levantando. O pastor Samuel pregou o sermão dele. Pastor, ouve essa e vamos ver se dá para adaptar aqui. O pastor pregou a mensagem, terminou, agradeceu todo mundo. Aí o pastor virou e falou assim: agora, irmãos, nós queremos ouvir o que vocês aprenderam com a mensagem que foi pregada. E ele abre o microfone para a congregação. E os irmãos levantam. Não, eu entendi isso assim, assim, assado. O outro levanta. Não, eu entendi que foi... Por quê, meus irmãos? Porque o tempo é muito precioso. Não dá para você ir embora num encontro desse, que você está correndo risco de ser preso, sem levar nada. Então o pessoal começou a levantar. Nós ficamos muito admirados com aquilo. Né? Como não tinha ali uma escola dominical, assim por dizer, o pastor pregou o quê? Irmão, o que você entendeu? Você tem que ir para casa levando alguma coisa. Porque essa mensagem é a mensagem que vai transformar a sua vida. Então, foi uma atitude, assim, foi algo que eu achei muito bacana. Do lado direito de vocês, irmãos, eu tenho um problema com direita e esquerda, minha esposa sabe. Então, do outro lado, que tem uma mesa, essa mesa aí era para ilustrar o seguinte, existe a cultura deles. Então, muitos do povo islã, e nessa época eles estavam comemorando justamente a virada do ano. Então, a virada do ano islã estava acontecendo. Eles tinham acabado de passar pelo Ramadã, né, que foi durante esse período em que nós estávamos lá. E assim, irmãos, é uma prática que eles trazem do islamismo para dentro do cristianismo. Né? Vocês vão ver que ali na mesa, não sei se dá para ver muito bem, tem uma maçã, tem alho, tem algumas nozes que eles tinham lá, flores, fotos, né, as fotos das pessoas aí, são pessoas que morreram, essas pessoas que estão ali sendo lembradas. E aí, assim, é uma prática que, para a gente, causa um estranhamento muito grande. E esse daí é um dos principais motivos pelo qual nós devemos estar sempre apoiando e sempre orando pelo ministério da Etos. A Etos é o ministério que o pastor Maurício e o pastor Petrecelli, né, o pastor Petrecelli também esteve aqui, fazem. O que é? O que é a Etos? Só falando rapidamente, porque tem muito a ver com a nossa viagem. A igreja local ela é formada, uma igreja em situação, né, de perseguição, e depois esses irmãos vão lá para poder ensinar a Bíblia, ensinar a doutrina, dar treinamento, ensinar como que se interpreta um texto bíblico. Porque algo que pode ser muito lógico para a gente, não é para o contexto das pessoas que estão ali, assim. Então, foi realmente uma experiência bastante esclarecedora, assim, para a gente ter uma visão do que é o cristianismo que a gente está vivendo aqui e o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. No próximo slide aí,
Só pausa aí, só um minutinho. Deixa eu só falar o que vai acontecer. No final de 2025, final do ano passado, dezembro do ano passado, para o início desse ano, houve um protesto no Irã. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Você chegou a ver isso, né, Juliana? Algumas pessoas aqui viram isso. As notícias oficiais do Irã é que morreu, eram 150 mil pessoas que foram fazer o protesto. Morreu em torno de 2.000 pessoas. Os números que esses nossos irmãos compartilharam com a gente foram mais de 40 mil pessoas que foram mortas ou que desapareceram. Então, nesse momento, que é o vídeo que eu queria estar passando com vocês, vocês vão estar vendo, né, um carrossel de imagem com a idade dessas pessoas que desapareceram, que morreram e que a família não tem notícia. Tudo por conta do regime que está acontecendo lá nesse momento, né? O mundo está vivendo essa guerra, os Estados Unidos com o Irã, mas isso daí é para exemplificar, né, o que aconteceu. Então, foram muitas pessoas que desapareceram e muitas pessoas que morreram, muito mais do que o próprio governo vai dizer, né? Então, pode soltar o vídeo aí. 16 anos, 18 anos, 19 anos. A quantidade de jovem que tem se oposto, né? E um número grande deles de cristãos. A gente não entende o que eles estão cantando, gente, mas a igreja estava em prantos. Muita gente chorando mesmo, né? A música continua, eles continuam passando, né? As idades lá, tá vendo? 23, 37, 32. Uma coisa que eu queria pontuar é só que a gente precisa orar, sabe? Orar pelos nossos irmãos. O Irã hoje é o país mais fechado que existe no mundo e, graças ao nosso bom Deus, é o lugar onde o evangelho tem mais avançado, né? O número de pessoas tem se convertido. Então, está sendo muito difícil entrar lá. Quando o pastor Maurício estiver aqui, na próxima vez, vocês perguntam para eles como é que foi a reunião que eles tiveram lá, algo bastante sério, que eu nem posso estar falando, mas que o evangelho tem avançado. Ele tem chegado desses lugares, né? Nós temos testemunhos, meus irmãos, de irmãs que tiveram sonhos com Jesus, por exemplo. Jesus apareceu no sonho, a pessoa quer saber o que eu sonhei com o cara vem para mim. O que nós ouvimos aqui hoje está acontecendo pelo mundo afora. E eu acho que nós, como igreja, precisamos saber disso, orarmos por isso e, principalmente, contribuir para que mais e mais pessoas possam chegar e levar o evangelho lá. Nós ficamos em Istambul, foi 2 dias, eu acho que eu cheguei no sábado, nós saímos de lá no domingo. Então, a nossa ida lá foi justamente para poder conhecer esse trabalho, né, de iranianos lá. Depois disso, nós chegamos no Nepal. Lá no Nepal, o Nepal está numa localização bastante estratégica, né? Ele faz fronteira com a Índia e com a China. O povo nepalês é um povo que ele tem muito orgulho de não ter sido conquistado por ninguém. Então, nem os britânicos, quando conquistaram a Índia, e nem as monastias chinesas nunca conseguiram avançar pelo Nepal. Né? Eles têm muito orgulho disso. A gente, quando olha para o mapa, a gente entende que é difícil para caramba chegar no Nepal. E depois que você chegou lá, não tem muita coisa lá, além de muita montanha. Né? Então, o Nepal, todo mundo sabe, né? O monte mais alto do mundo está no Nepal,
que é o Everest, com 8.800 metros, né? A própria cidade de Katmandu, que é um vale, ela é já muito alta, né? Eu falei coincidentemente, para quem é de Valadares aí vai saber o que eu vou falar, mas a altura da cidade é a altura do Pico do Ibituruna. Então, ela já está a 1.100, 1.200 metros ali do chão, né? A cidade toda. Os desafios lá são enormes, principalmente para a igreja. Por quê? Lá no Nepal, hoje, você consegue construir um prédio de 3 andares, né? Então, 3 moradas, em torno de $50 mil. Você consegue construir um prédio. O problema é que a terra para construir o prédio é $500 mil. Então, o desafio nosso de igreja é assim, vamos construir uma igreja? Vamos construir uma igreja. Tem que levantar muito dinheiro por causa da terra, porque não existe mais terra. Não tem para onde crescer que não seja para cima. Né? Isso é importante eu estar falando, por quê? Porque a gente, vamos supor, nós como igreja nepalesa, a gente aluga uma casa lá e o dono da casa, quando descobre que é um trabalho cristão, ele tira a gente de lá. Então, a igreja ela vai tendo várias localizações durante um ano, sabe? Porque é aquele negócio, a menos que tenha um irmão que tem uma condição financeira que possa, não, fica lá, aluga lá. Mas é muito difícil de se conseguir aonde vai formar a igreja, porque assim que o pessoal descobre, você tem que sair. O Nepal, ele é fechado, mas ele não é proibido que você tenha o seu próprio culto, tá? Então, existe uma lei lá chamada da Lei de Antiproselitismo. Essa lei foi colocada lá, e eu não estou aqui, meus irmãos, e não me entendam mal, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, tá? Pelo contrário. Todo mundo está indo lá pregar o evangelho, nós estamos do lado deles, como o pastor falou. Mas existiram grupos no passado, que esses grupos aí voltados para a teologia da prosperidade, eles chegaram no Nepal e fizeram um arraso lá, porque a pobreza lá é muito grande. Então, aquele apelo assim, venha para a nossa igreja que você vai conseguir um carro, vai conseguir uma casa, isso foi fazendo com que o povo ficasse muito ressabiado, muito distante da mensagem do evangelho, porque ó, essa mensagem aí está prometendo um monte de coisa e nunca entrega nada. Então, o governo baixou uma lei antiproselitismo, de modo que eu posso ser um cristão, mas eu não posso compartilhar com a minha irmã sobre Jesus. Não posso. Né? É engraçado que eles falam isso é para todas as outras religiões. Não é. É o cristianismo. A perseguição está para o cristianismo. Então, de modo que se eu for em praça pública e tiver com a Bíblia na mão, compartilhando o evangelho com alguém, eu posso ser... Né, alguém pode me denunciar, alguma autoridade pode me ver e eu vou preso. Eu saio de lá preso. É assim que é o contexto hoje lá. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus, o evangelho tem avançado. O evangelho tem avançado contra tudo e contra todos, né? E a gente vai estar vendo isso. No Nepal, o que acontece? É hindu com influência da Índia e é budista com influência da China. Então, uma grande parte da população, mais de 80% da população, é hinduísta. Gente, assim como eu, acredito que alguns de vocês conheçam outros indianos, né? A gente trabalha para indiano, a gente faz trabalho para indiano e tudo. Eu, como estudioso, né, de religião e tudo, sei como é que é. Nós fomos um dia no crematório, que é essas fotos que estão aparecendo aí agora, e eu vou falar para vocês que esse dia ele mexeu muito comigo. Ele mexeu muito comigo por causa de um ponto de vista, meus irmãos, mesmo cultural. Primeiro, que você anda lá, eu costumava dizer, né, que da porta do hotel para dentro, parecia que eu tinha entrado dentro de uma máquina do tempo e eu estava sendo transportado para um outro lugar, num outro tempo. Porque do hotel para frente era ocidental e do hotel para trás era muita pobreza, muita pobreza. Para os irmãos saberem do que eu estou falando, eu sei que aqui, né, nós somos uma igreja bem diversa e a gente veio de várias partes do Brasil. Talvez a gente lembre, tem uma parte lá do Nordeste brasileiro que ainda não chegou a água potável. Sim, lá não tem água encanada. Então não tem saneamento básico. Então, por exemplo, né, a gente foi orientado a escovar os dentes usando uma garrafinha d'água mineral, para que a gente não pegasse nenhum tipo de doença. Já teve gente que passou mal, teve disenteria, dentre outras coisas.
O pessoal, para ter água, para um caminhão-pipa, para todo lugar que você vê na cidade tem caminhão-pipa rodando, ele enche a caixa d'água e dali vem toda a água que as pessoas vão. Como se essa água foi tratada, se não é. Então, assim, existe uma questão social lá que ela é gritante mesmo. Mas, além disso, existe a influência da religião do povo, que a religião do povo está muito enraizada na cultura desse povo. O que a gente está vendo aqui, essa foto maior, um corpo havia sido queimado ali. Isso mexe muito, irmãos, por causa de toda a cerimônia que existe em volta. E eu vou ser sincero para vocês, mexeu comigo os desafios que estão ali. Você sentiu o cheiro de carne, né, da carne humana queimando, ela é diferente de qualquer outra coisa. Então, esse rito, ele acontece diante de um rio, como vocês estão vendo aí. O rio, irmãos, ele é podre. O rio, ele é extremamente sujo, fedorento. Só que as pessoas dessa religião, e é onde me vem no meu coração assim, eu penso assim, são meus irmãos. Olha o que meus irmãos estão fazendo. Senhor, alcança esse pessoal aí, porque tem gente aí que é do Senhor. E usa a gente como igreja, porque, irmãos, viver num lamaçal profundo de pecado. Uma idolatria que é uma idolatria que te choca. As pessoas bebiam daquela água. Elas bebiam daquela água podre. Depois que esse corpo ali vai ser queimado, ele não vai ser queimado como acontece num crematório hoje, né? Que as pessoas te entregam as cinzas. Não. Vai osso, vai dente, vai pedaço. Jogam tudo dentro do rio de novo. Nessa outra foto aqui, esse pessoal que está aqui, ó, tá vendo o pessoal dentro d'água? Esse pessoal dentro d'água, eles estão ali procurando, peneirando ali para ver se acham um dente de ouro, para ver se acham um brinco, para ver se acham alguma coisa dentro daquela imundiça. No momento em que esse corpo, né, pelo que a gente pode identificar, é o corpo de uma mulher. No momento em que esse corpo ele é trazido para cá, os sacerdotes ali, né, o pessoal que é pago, inclusive, essa cerimônia era a cerimônia dos ricos, porque a cerimônia dos pobres, os irmãos não queiram saber como é que é. Mas eles vão ali e lavam o corpo com aquela água, e fazem oração, e está todo mundo chorando, e um povo devoto, um povo acreditando que aquilo ali representa a verdade, meus irmãos. E a gente sabe que aquilo ali é só enganação do diabo para escravizar toda uma cultura. Então, esse dia, eu até falei com o pastor Samuel, né? Falei, pastor, você tinha deixado isso para o final. O pastor Samuel falou assim, não, se eu deixo para o final, vocês não prestavam atenção no início. Do que é, qual que é o desafio do que está aqui. É muito fácil, hoje, no nosso contexto, mesmo contexto imigratório, da gente vir aqui e adorar o Senhor sabendo que ninguém vai bater na nossa porta para nos ameaçar de nada. E ali, diante daquele contexto, as pessoas vivendo diante de uma cegueira espiritual muito grande, a gente vê, né, o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Eu vou falar um pouco sobre as pessoas que estão lá, que estão dedicando uma vida a isso, mas isso daí foi realmente uma coisa bastante chocante, não só para mim, né, mas para mais pessoas lá também. O Nepal, ele está ali marcado ali naquela estrelinha, ele está no que chama da janela 1040. Quem é crente há mais tempo já ouviu falar sobre isso, né? A janela 1040. A janela 1040, no mapa, ela é justamente o lugar onde precisa de haver alcance do evangelho. E aí, indo lá, uma coisa é você saber, outra coisa é você chegar lá e entender o porquê que é tão difícil do evangelho entrar. Por que as pessoas estão tão cobertas de idolatria da própria cultura, que faz com que essa região, é uma região que hoje é majoritariamente tomada pelo islamismo, e por que isso, né, é realmente motivo de que nós devemos continuar orando e sustentando o trabalho que é feito ali. O trabalho da Ethos, do Petrecelli, como do pastor Maurício, acontece justamente nessa região. Pode passar. Bom, agora a missão na prática. O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo? Eu tive a oportunidade de conhecer a Chandra, gente. A Chandra ela é desse tamanhozinho assim, ó.
tem uma foto nossa. O pastor Samuel até brincou assim, não tinha um outro cabra melhor por ser mandado. Gente, eu do lado da Chandra, a Chandra, mas assim, desse tamanho, uma mulher gigante diante de Deus. Para vocês terem ideia, eu tenho um trechozinho de um testemunho dela, até que eu editei, mas eu tenho muito material para a mídia usar depois aí, viu? A Chandra, hoje, ela trabalha com ministério infantil. Então, entre igrejas e comunidades, ou seja, pequenos grupos, né, vamos chamar, são 70 em que ela é a responsável de dar treinamento para esse pessoal. Então, assim como nossa igreja, nós temos a visão de que as crianças, né, elas fazem parte ativa, definitiva do corpo de Cristo, a gente tem essa mesma visão, a Chandra vai contar um pouco do testemunho dela aí. Então, o que ela faz? Ela visita essas comunidades, ela produz o próprio material em nepalês, porque esse é um desafio. Inclusive, a gente estava conversando sobre o caso da AI, inteligência. Cara, o que dá para fazer? Existe pouquíssimo conteúdo em nepalês para o idioma daquelas crianças. Então, ela sai fazendo treinamento com professor de escola bíblica dominical, ela sai dando palestras. Aí. Pode passar para a próxima foto. Só segura aí o vídeo um pouquinho, Ruvier. Então, a foto de baixo ali, ó, o pastor Petrecelli está ali, foi na igreja da Chandra. Nós estivemos assistindo o culto lá na igreja da Chandra. A foto de cima tem a Chandra e a filha dela. Né? O marido dela também veio, né, se converteu, e, enfim. A Chandra manda para a gente, ela preparou isso daqui, ó, que é uma... Diz que eu entregaria, né, para o pastor. Então, ó, ela mandou fazer, cheguei lá, me entregou, tá? Uma arte. E ela também, irmãos, ela pediu para que eu entregasse esse chapéu para o pastor. Ô, pastor, esse daqui tem... Ela falou que é a forma que tem de homenagear e de agradecer. Mas foi por influência de Samuel? Não sei se foi, mas... Não é de elástico, não, pastor. Se o senhor nem precisa... Você tá com sacanagem, Marinho. Você tá com sacanagem. Olha, aí, isso. Mas segure aqui, ó. Segura aqui. Tem que tirar uma foto para poder mandar para ela. Algum irmão, tira aí, Belo. Tira uma foto para poder mandar. Sinceramente. Como é que tu pede um chapéu, Marinho? Manda ela fazer outra coisa, bicho. Um embornal na próxima, né, pastor? É Valeu, isso. Obrigadão. Tá jóia. Pode ficar. Isso. Mas é isso, assim, né? De novo, é uma forma carinhosa dela, né, de demonstrar para a gente aquilo que nós fizemos lá. Na próxima foto, você vai ver também a Chandra já com o trabalho com o treinamento. Depois você volta nessa, Ruvi. Vamos só para frente, ó, tá vendo aí, gente? Então, ela dando treinamento para as crianças, essa foto de cima ali, ó, também a igreja cheia de gente para aprender sobre ministério infantil. Quem que dá o backup da Chandra é a Tânia, a esposa do Petrecelli. Então, o Petrecelli trabalhando com os pastores, né, a esposa dele trabalhando com as mulheres que estão fazendo esse trabalho de educação infantil. Volta lá no vídeo agora e vamos ver a Chandra falando. Gente, é muito baixinho o som, mas para os irmãos, né, que falam inglês, eles vão entender um pouco do que ela vai falar. My name is Chandra Wester, and I was born in eastern part of Nepal called Nanta, Moe, Then I got to hear the gospel from India, and they said about Jesus. So I was like 8 years when I heard the gospel. So like my family is from Kirati when I heard the gospel. And they come to invite me. Yes. I want to give my life to Jesus. So at the age of 8,
A irmã dela fugiu com o cara que é pastor da igreja hoje. Voltou. Bom, então, eu tive que sintetizar, porque ela fala bastante. Ela diz que entregou a vida dela a Jesus aos 7 anos de idade. Aos 16 anos de idade, ela vê a primeira Bíblia. A primeira Bíblia. Ela falou que ficou tão excited de ver a primeira Bíblia, para a gente ver como que as coisas são difíceis lá, né? Então, desde os 18 anos. Ela disse que quando ela entregou a vida dela para Jesus, ela não queria fazer mais nada. Ela não queria concentrar mais nos estudos. Ela tinha um objetivo. E eu editei essa parte que chega a ser engraçado. Ela falava assim, eu só queria compartilhar o evangelho com 2 mulheres, porque eu era mulher. Aí, nessa hora, ela mesmo ri, né? Porque é uma conclusão. Eu era mulher, então eu queria falar para 2 mulheres. Meus irmãos, esse é o cerne de uma igreja missional. Uma igreja missional, você não vai focar em fazer outra coisa que não seja compartilhar o evangelho com mais pessoas. Ela, com 16 anos, ela falava assim, eu só queria 2. Hoje, ela representa ali um grupo de mais de 70 comunidades, onde ela tem a oportunidade de viajar, de estar junto, de estar lado a lado com mulheres, ensinando a respeito de como formar a próxima geração de cristãos do Nepal. Que, em nome de Jesus, isso vai acontecer, porque já está acontecendo. E a nossa igreja aqui, com a colaboração que a gente faz, né, a gente está fazendo... A gente dá a possibilidade, gente, para a Chandra poder morar, para ela poder... Né, e ela fala para mim que o maior gasto dela hoje é de mototáxi. Lá, tem mais moto do que gente lá. Então, quando ela viaja para comunidades longes, ela vai horas em cima de uma moto para chegar lá, abrir a Bíblia e compartilhar, ensinar as pessoas, né, como que vão falar a respeito de Jesus, dentre outras coisas. Então, assim, são desafios que ela encara. Ela ficou muito feliz. Ela falou, não acreditei que estava vindo alguém de Tampa. Né? Irmãos, depois, num determinado momento, junto com a mídia, eu gostaria que o irmão que sentir, eu gostaria de fazer um vídeo seu e mandar para ela. Sabe? Nós, como igreja, porque às vezes a gente tem tanto retorno do missionário para a gente, e o missionário, e uma reclamação geral, é que eles também se sentem sozinhos. Não é só o dinheiro chegar no bolso e botar comida dentro de casa. Eles também precisam de, irmão, vamos orar por isso? Aí, na outra semana, irmão, deu certo aquele projeto. Essa coisa de compartilhar não só as dores, irmãos. Eles não estão querendo só choramingar e ficar reclamando. Não é isso. Eles querem poder glorificar a Deus junto com a gente, sabe? Então, realmente, né, é uma oportunidade que a gente tem, uma pessoa que está próxima a gente, para a gente poder compartilhar sobre isso. O próximo, Ruvier, nós tivemos um contato com a Menina dos Olhos de Deus. Esse é um projeto que eu acho que toda a igreja conhece. Então, rapidamente, o Meninas dos Olhos de Deus é um trabalho através de um irmão nosso que esteve lá, começou esse trabalho há 25 anos atrás. Hoje é um trabalho referência de missão no mundo todo. Tá? O Meninas dos Olhos de Deus, ele faz com que meninas que foram traficadas, né, vendidas, roubadas, elas foram parar em, né, exploração sexual. Existe hoje um órgão, que ele é um órgão que até a Interpol participa, em que eles vão
vão nesses lugares, resgatam essas meninas, e quando fazem o resgate, é o Meninas dos Olhos de Deus que recebe essas meninas para poder ressocializar. Uma coisa importante, muitas dessas meninas que são pegas, elas são pegas com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, e são escravizadas na Índia, principalmente na Índia. Tá? Quando acontece de ter o trabalho desse pessoal que vai lá e pega as meninas, a primeira coisa que eles querem fazer é devolver para a família. Toma aqui sua filha. O pai não quer mais. Por quê? Porque ela já passou por aquela experiência de abuso. Então ele fala, eu vou casar essa menina com quem? Ninguém vai querer essa menina. A menina passa, às vezes, a ser moradora de rua. E aí, o cara que era o dono dela volta para aquela região onde ela estava, pega ela de novo e leva ela de volta para lá. Isso daí é uma coisa que a gente ouviu testemunhos lá disso. Né? Eu só tenho essas 3 fotos para poder mostrar, porque o Meninas ele é uma coisa mais fechada. Tá? O trabalho lá ele é social. Né? Como se pode ser cristão dentro dos lugares? Então, dentro lá é uma geração de cristãos. Mas o foco, né, é realmente fazer esse trabalho social lá. Isso precisa ficar claro, principalmente porque a gente está transmitindo. Né? Dentro desses trabalhos que nós vimos, o Meninas trabalha diretamente com as meninas que foram resgatadas. Um testemunho que eu preciso dar. A gente esteve lá no Centro Nervoso Operacional. Lá tem clínica médica, psicológica, lá tem escola, lá tem treinamento profissionalizante, lá tem um monte de coisas. Né? E aí nós fomos no lugar onde funciona toda a questão financeira, a questão de planejamento. Chegando lá, primeiro que uma organização de empresa de primeiro mundo mesmo. Né? Eles são auditados a cada 3 meses voluntariamente. Lá, a auditoria uma vez por ano, a cada 3 meses eles são auditados porque eles dizem que querem ser o mais transparente possível. A coisa mais impressionante que eu ouvi lá é que hoje o Meninas ele deve ter no payroll, né, na folha de pagamento, em torno de 120 pessoas. Dessas 120 pessoas, 92%, meus irmãos, são meninas do Meninas dos Olhos de Deus. São mulheres que foram resgatadas daquela vida, foram trazidas para dentro desse contexto, um trabalho missionário brasileiro. Essas mulheres tiveram a vida delas, né? E uma delas que eu conheci já tinha filho, já está casada. É uma profissional, conseguiu ter a dignidade de vida de volta e fala em Jesus o tempo todo. Então, assim, o trabalho ele é voltado para poder tirar as meninas de lá e as próprias meninas acabam ficando ou como professora, algumas delas se formaram em psicologia para poder tratar a questão dos traumas, entre outras coisas. No dia que a gente foi no Meninas, nós saímos e fomos em uma casa das meninas. Né? Então, lá na casa das meninas, tinham meninas muito novas, até meninas de mais ou menos seus 18 anos lá. E uma coisa que chocou muito chocou positivamente, é que o Senhor Jesus, através de todo o amparato que eles têm, juntamente com o seu Santo Espírito, com a mensagem que a gente está indo pregar lá, curou essas meninas. Porque chega uma hora, pastor, que elas se apresentavam, falavam o nome, aí depois o Enos pediu, agora cada um de nós fala e tudo. Daqui a pouco a gente precisava de subir e conhecer o quarto que elas dormiam. Igual regime militar, as camas tudo bem feitas, sabe? E essas meninas vieram, tio, vem, e cada uma segurou numa mão, 2 meninas, e a gente pensando assim, por causa do histórico delas, elas vão ficar meio assim, principalmente com a figura masculina. Nós, enquanto homens, ficamos muito constrangidos. Mas, depois, era uma criança como qualquer uma das crianças da nossa igreja. Só o poder de Deus pode fazer isso na vida de um povo, gente. E isso está acontecendo lá, junto com os nossos irmãos. Então vieram, tinha 2 lá que tinham sido resgatadas recentemente, e que essas 2, sim, ficaram no canto e preferiram não, sabe? Mas as outras que já estavam lá há mais tempo, né? Algumas delas estavam lá há 10 anos já, né? E estavam sendo trabalhadas. Quando nós chegamos, as meninas estavam voltando do karatê. Aí você ia falar, mas por que o karatê? Não, porque depois que elas passaram, elas têm que saber se defender. Então, assim, é um projeto muito grande. Para você que quer conhecer, tem o site deles, tem muita informação já. E, né, você pode poder se envolver, existem maneiras de contribuir, dentre outras coisas.
O próximo aí, pastor, eu tenho até quando? Tá? Então tá bom. Aí o pastor já vi que ele já está querendo tomar aqui. Então, o da Angeli, que a Angeli ela é produto disso, né? Do Meninas, então a Angeli construiu uma escola, acho que o pastor Petrecelli também esteve falando sobre isso, então eu nem preciso falar muito. Pode passar as fotos, Ruvier? Chegamos lá, as crianças fizeram a apresentação para nós. A escola é importante porque a escola não existe escola pública no Nepal, não existe escola de graça no Nepal. Só para vocês terem uma ideia, né? Para você manter uma criança na escola no Nepal hoje, você vai gastar em torno de $80 por ano, dentro do projeto das Meninas dos Olhos de Deus. Então, lá, $80 por ano, você mantém uma criança dentro da escola, para a gente ter uma noção do que é o dinheiro, né? E a escola, e quem leu a história da Angeli, eu li, um dia antes de encontrar com ela, eu li na noite, muitas crianças que não têm escola ficam na rua e lá elas são roubadas, elas são... Né, existe a maneira como eles fazem isso daí. Vai passando. Aí só umas fotos das crianças, a gente poder mostrar. Onde a gente chegava, elas dançavam e elas davam para a gente esses cachecol aqui também, que é uma coisa bastante cultural. Então, nas fotos, sempre vai ver, eu não sei quantos desses daqui que eu ganhei, mas foi bastante, pastor, vou até compartilhar com o senhor. Quando nós estivemos na igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana, que é a igreja da Chandra, ela foi e deu esse aqui. Né, com o nome da igreja, enfim, é uma outra forma, né? Pode ir passando. O projeto da Violeta, que aí eu vou encerrar aqui, a Violeta é essa senhora aí, que também é um trabalho que o Petrecelli toma conta, é um orfanato. Então, o orfanato, ele tem hoje 26 meninos e 26 meninas, é o tanto que comporta, não tem mais por causa disso. O que acontece? Quem leu a história da Angeli, e quem não leu vai um spoiler, o pai da Angeli morre, a mãe da Angeli, para poder casar de novo, abandona os filhos. Isso é uma questão cultural lá. Então, a mulher, para poder casar de novo, ela não pode vir com bagagem de filho. Ela deixa os filhos. Os meninos acordam e não tem ninguém em casa. Um monte desses aí compartilharam isso com a gente. Aí eles vão para a rua, porque eles precisam comer. Lá na rua, aparece um cara e fala aqui, lá em casa tem uma sopa quentinha, tem um lugar para... Vamos comigo. E pronto, nunca mais se vê esses meninos. Então, o orfanato ele também funciona como prevenção de tráfico humano, né? Então, a senhora Violeta, ela está com 69 anos, ela está há 18 anos lá no Nepal, trabalhando. É muito difícil para essa senhorinha ficar no Nepal hoje, nós precisamos incluí-la nas nossas orações. A situação do status lá, ela tem que estar lá como estudante. Então, essa senhora com 69 anos de idade, ela tem que ir para uma escola de nepalês, ela fala o nepalês fluente, para poder ficar lá para fazer o trabalho missionário. Ela fez esse trabalho missionário por 10 anos sozinha, meus irmãos. Ela trabalhando para sustentar o orfanato. Hoje, a gente tem, né, o André, que está do lado dela, que é o tesoureiro do trabalho do Petrecelli, e está tomando conta, né, de tudo isso daí, está dando suporte, está dando ajuda, mas é a missão hoje que mais carece. Quando nós estivemos lá, chegamos nos meninos lá, esse menino de preto, o menino de preto que está ali, do lado da Suzana, que é a tia do pastor, ele foi o primeiro, ele chegou no orfanato com 2 meses de idade, hoje ele tem 18 anos. A Violeta fala que ele só tira altas notas e tudo, e nós chegamos lá e fizeram um culto, né? A gente fez um culto, eles tocaram violão, oraram, cantaram, foi realmente uma experiência muito, muito boa e ver como que, através do orfanato, o evangelho está sendo pregado. Porque, nesse caso aí, né, ela pode pregar, embora eles não podem saber que está sendo pregado nada lá. Né? Pode passar para o próximo, e aí eu já vou... Então, lá nesse trabalho, existem algumas necessidades. E aí, depois, né, isso daí foi Nós vamos... Não, mas entender. ali já acabou. É? Era aquela ali e acabava. Eu queria dar outra escola dominical para você. Era essa a nossa. Nós podemos fazer, o senhor que sabe. Não. Tem muita coisa? Não, é só aquilo Então ali. vai. Então termina. Pode ir, vai. Irmãos, todo mundo com fome, né? Quem está com fome, levanta a mão. É só isso daqui, irmãos, e aí acabou. Eu sei que eu falo correndo, mas é que eu precisava passar principalmente essa informação. Então vai, Ruvier. Existe lá um déficit hoje, porque tinha uma outra instituição ajudando, pararam de... Esses são... Depois a gente pode até colocar isso no grupo, para vocês verem, e a gente está orando, né?
Nós temos 2 crianças lá que necessitam de cirurgia. Uma apareceu um tumor na cabeça, a outra está surda de um ouvido, mas também é operável, né? E as crianças lá, no caso do orfanato, porque tem moradia, tem todas as outras coisas, tem um custo médio de $175 por criança. Né? As pessoas que tiverem interesse, quiserem se juntar para poder fazer o trabalho, né? Ali tem o nome do Himalayan Promise, que é o do André e do Petrecelli, eles estão envolvidos com esse trabalho. E também, no próximo slide, a Violeta ela está para vir aqui em outubro. E em outubro ela estava precisando de, ela estava precisando de gente que pudesse gerir rede social, a gente pudesse fazer um planejamento das visitas dela nas igrejas brasileiras aqui dos Estados Unidos. Então, se alguém aí puder ajudar também dessa forma, ajudando aí com rede social, divulgação, entre outras coisas, também pode estar falando com a gente. Tá bom? E aí eu acabo, pastor. Tem o Atos 29 ainda, mas o Atos 29 fica para depois. Gente, a gente quer fazer as coisas sem pressa. Agora o que nós vamos fazer é agradecer ao Senhor, orar nesse momento, por ver nossa igreja. Obrigado, Amário. Queria chamar a Alessandra aqui à frente. A Alessandra também faz parte disso. E Caleb, a gente orar por eles. Tu acha que eu chamei a Alessandra por quê? Tu acha que ia perder de tu mostrar caráter, né? Exatamente. Então tá com blusa de Nepal. A gente quer primeiro agradecer a Deus. Eu sei que vocês estão com um monte de perguntas. Como é que eu posso? Principalmente aquela que eu sei que está no seu coração. Como é que eu posso ajudar? Você está doido para pôr a mão no bolso. Eu sei disso, eu sei. Calma, vai chegar a sua hora. Você vai depositar muito ainda para a missão. Em nome de Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte, combinar o seguinte. Hoje foi só a introdução para a gente chorar, para a gente amar. Que maravilha, Chandra também, né? Só que ela mandou o chapéu errado, mas tudo bem. Mas aquela bitola maior. Aí, veja, a gente vai orar agora. Orar agradecendo. E na próxima escola bíblica, você não perca. Já está o convite. Mário vai terminar a exposição. A gente vai considerar só apenas a introdução. Ele pode trazer algum outro material. E aí a gente vai dizer como é que você contribui. Tá bom? A expectativa é que a gente possa ajudar mais do que a gente já tem feito. A gente tem enviado, segundo, cadê a Wallace? Está aí, $375 mensagem para a Chandra, né? Da nossa tesouraria. $375 mensal para a Chandra e $75 para a menina. Isso é nós como instituição, né? Mas ainda existem algumas pessoas individuais. Pronto. Ótimo. O Wallace está dizendo que, fora isso que a igreja faz, pessoas individuais têm procurado o Wallace para cooperar. Então, a gente quer incentivar isso. Então, por isso que não tem que ter pressa. Já passamos o horário. Na próxima escola bíblica, Mário continua e a gente fala sobre contribuições aqui. Pode ser assim? Pode ser.